Vamos lá? Seguindo então nosso estudo sobre as igrejas do Apocalipse, então você vê que no o estudo número 3 nós fe fa 3 não, o 4, nós falamos sobre a igreja de Éfeso, deu uma introdução sobre as igrejas, falamos sobre a igreja de Éfeso e a igreja de Esmirna. Então, vamos falar sobre a igreja de Pérgamo. Então, só lembrando, é legal você ver o outro vídeo, porque vai explicar o que significa cada igreja. E ela sempre tem, eu sempre faço um estudo bíblico tentando adaptar no nosso dia hoje. O que a gente pode aproveitar com isso, tá? Para nosso dia de hoje. Então, é assim: tem 3 propósitos, que um é o contemporâneo, que era daquela época, tem o geral, e assim, para adaptar na nossa vida, que é o mais legal de tudo isso. Então, nós vimos que a igreja de Éfeso, ela é a igreja primitiva, nós vimos que a igreja de Esmirna é a igreja perseguida, e agora nós vemos a igreja de Pérgamo, que ela começou ela existiu realmente essa igreja, mas ela figura o período de 314 até 590, tá? Então, a igreja de Pérgamo, o que Jesus fala, o que o texto diz, ao anjo da igreja de Pérgamo, nós já falamos que o anjo é o líder da igreja, tá? Essas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. A palavra fala que a espada de 2 gumes é aquela que corta dos 2 lados, tá? Conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Tenho, todavia, contra ti algumas coisas. É legal que Jesus sempre pega e fala primeiro o reconhecimento da igreja, tá? Antes de fazer as observações. Então, ele fala: eu conheço as suas obras, eu sei onde você está. Então, isso quer dizer assim: eu sou onisciente e eu sei do seu contexto, eu entendo por que as coisas estão acontecendo, tá? E sei o seu valor. Então, é legal porque Jesus está falando isso para mim e para você, que nós também somos a igreja dele, tá? Então, vamos lá. Tenho, todavia, contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a amar ciladas diante dos filhos de Israel para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Outro sim, também tu tens o que da mesma forma sustenta a doutrina dos nicolaítas. Portanto, arrepende-te. E se não, venho a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei o maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrito um nome novo, o qual ninguém conhece, em si não, exceto aquele que o recebe. Então, o que quer dizer? O que aconteceu aqui? A palavra Pérgamo quer dizer casamento, tá? Então, digamos, né? Então, sabe que poligamia, monogamia é sempre de casamento. O que aconteceu? Nós vimos no último estudo que a igreja de Esmirna estava perseguida, e aí Constantino diz que teve uma visão lá e que, né, se converteu, mas na verdade ele tinha interesses políticos e o exército dele estava em minoria, e ele fez um acordo com os cristãos. Se os cristãos aceitassem a apoiá-lo, ele ia proteger os cristãos da perseguição. E era uma igreja perseguida que estava morrendo gente a rodo. Então, veja bem, o que acontece? Se você for em questão de porcentagem, estavam se dizimando os cristãos. Então, ele fez essa proposta para proteger. Então, eles toparam. Só que, na verdade, o Constantino, ele não se converteu, ele deu um jeito de juntar tudo, e ele era pagão, então ele trouxe costumes pagãos para dentro da igreja. Então, o que acontece? Ele acabou trazendo a idolatria pagã, que ele era acostumado, e ele trouxe para dentro da igreja os ídolos, né? Porque os pagãos usavam os ídolos, e trouxe de uma maneira mais bonitinha de ter ídolos, a mediação, que não é através de Jesus, porque Jesus nem tinha nascido, mas assim, a coisa dos santos, outras coisas que podiam mediar entre o homem e Deus, e os princípios do paganismo, tá? Então, o que acontece? Começou a aumentar o número de cristãos. Por quê? Se você for cristão,
você vai receber prêmios. Então, todos os que se uniam ao cristianismo recebiam presentes valiosos. Então, as pessoas iam, mas não por conversão, não para aceitar, para receber os presentes, que era presente valioso mesmo, desde propriedade até ouro, prata, linho, essas coisas, tá? E favores e posição política. Então, foi aí que você viu que a igreja começou a crescer de uma forma muito grande, mas não na forma pura, não foi por multiplicação, foi por assim, agregação. E aí o que acontece? Essas pessoas não eram realmente convertidas e eles faziam o quê? Eles entraram dentro da igreja e trouxeram os seus hábitos para dentro da igreja, tá? Então, nós vemos assim, eles levaram as principais doutrinas que foram colocadas dentro da igreja, que não tinha antes, que são antibíblicas, tá? Oração pelos mortos, culto a mortos, se você olhar na Bíblia, a Bíblia fala que é contra qualquer coisa de feitiçaria, de bruxaria, não pode ter culto ao morto. Adoração aos santos e anjos, tá? A adoração a Maria, por exemplo, entrou na igreja no ano de 431, certo? Não vamos tirar o mérito de Maria. Deus escolheu ela para ser a mãe do filho dele. Ela era espetacular, mas ela não é mediadora. Jesus diz que ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por ele. Então, ela não é mediadora. E isso foi uma doutrina infiltrada na igreja no ano de 431. E a doutrina do purgatório. A doutrina do purgatório é um negócio muito louco, porque se você acredita no purgatório, você não precisa de Salvador. E eu creio em Jesus que é meu Salvador. Se ele é meu Salvador, o que acontece? Ele vai me livrar de alguma coisa. Eu não vou ficar lá cozinhando no purgatório para depois ir todo mundo salvo. Então, eu acho que é uma coisa que não bate, né? Bom, nós vimos que tivemos umas personalidades nesse meio, homens totalmente dedicados, homens assim que tão de expressão que são lembrados até hoje. Então nós temos o John Crisóstomo, que foi um grande pregador, tem o Jerônimo, que foi um estudioso, ele traduziu a Bíblia do grego para o latim, e nós temos o Agostinho, que é chamado de Santo Agostinho, que ele é colocado como sucessor de Paulo. Ele é o segundo depois de Paulo. Então, ele fez um trabalho apostólico, que a palavra apóstolo quer dizer enviado, e ele fez um trabalho apostólico. Agostinho de Hipona, a Igreja Católica chama ele de Santo Agostinho, mas ele foi o cara. Tá? Ele foi o cara, são todos remanescentes de dentro da igreja de Pérgamo. E aí, o que acontece? Jesus vem e coloca nos 4 tópicos que eu vou colocar de cada igreja. Então, o elogio, mantenha a fé em Cristo. Então, as pessoas vieram, elas foram infiltradas, vieram gente de todo canto. Então, havia dentro dessa igreja pessoas que estavam lá no meio, mas que não eram igreja, estavam na igreja, mas não eram igreja, tá? Porque igreja somos nós. Mantenha a fé em Cristo. Então, é Cristo que salva. Todas as outras coisas não levam à salvação, tá? Vamos dizer que são adereços. A crítica à igreja tolera a imoralidade, idolatria e heresias. Então, fechou um pouco os olhos para as coisas que estavam vindo dos pagãos, para deixa tu como é que tá, isso é o estilo dele. A gente vê isso hoje em dia, né? Para a gente ter uma igreja, conviver bem com todos e ter uma igreja cheia de gente, a gente fecha os olhos para alguma coisa. Então a gente não fala mais o evangelho do confronto, a gente prega o evangelho do conforto. Vem do jeito que tá e depois no final tudo resolve. Deus é amor, Pai, Deus é amor, tudo vai resolver. Então o que acontece? Nós vemos que isso aconteceu na igreja de lá e acontece no dia de hoje. Então, eu gosto desse texto de Paulo, que Paulo fala lá na carta aos Gálatas, que ele diz o seguinte: presta atenção, admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou da graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue o evangelho e vá além do que temos pregado, seja anátema. Então, o que acontece? Se vier alguém no seu meio, na sua igreja hoje, e começar a dizer alguma coisa que vai em confronto com a palavra, que é alguma coisa que não está ali, então que seja anátema. E a palavra anátema é o quê? Que seja excluído do vosso meio, que seja maldito do vosso meio, porque você não pode alterar a palavra. E era isso que aconteceu lá. Então, a crítica que Jesus fala para essa igreja é que eles toleram a imoralidade, a idolatria e a heresia, que são princípios antibíblicos, só para conviver com as pessoas lá dentro. Então, o que acontece? As pessoas não são chamadas à santidade,
são chamadas a celebrar uma festa, tá? Então é festa da, né? Então não é por aí. A instrução que Jesus dá para essa igreja: arrependam-se, arrependam-se. E é grande barato você ver isso, que ele fala a mesma coisa lá na igreja de Éfeso. Ele fala: observa onde caiu e levanta. Então sempre tem jeito, não importa o que você fez, não existe pecadinho e pecadão, seja lá qual for o que você cometeu. Volta, reconhece e recomeça de novo. Isso é que é conversão, é parar o caminho que está errado, voltar e começar de novo. Então Jesus está falando depois de novo: arrependam-se. E tem uma promessa. A promessa é muito legal para a igreja que continuar firme, que não se deixar contaminar com as coisas que vêm de fora. O maná escondido e a pedra branca com seu nome. Eu vou explicar essa história da pedra branca, que a gente às vezes não sabe. Antigamente, quando o juiz ele ia decretar um julgamento sobre uma pessoa, ele analisava tudo e na hora de proferir, era uma tradição judaica, ele tinha um saquinho com uma pedra branca e uma preta. Se essa pessoa fosse ser condenada, ele tirava a pedrinha preta. E se fosse ser livre, ele tirava a pedrinha branca. Então aqui, Jesus está falando a promessa para quem se manter limpo, puro, longe da imoralidade, se continuar firme nos princípios bíblicos, vai receber a pedra branca com o seu nome gravado. Gente, só da pedra branca já estava bom, entendeu? Ainda mais uma pedra gravada com o meu nome. Quer dizer, Jesus reconhece o seu esforço, a sua integridade, não importa onde você esteja, seja a diferença, porque Deus está te vendo, Ele conhece o seu coração, e isso é promessa até para a nossa igreja hoje. Então, a igreja de hoje, nós vemos ela está se corrompendo porque ela está casando com outras ideias, as ideias estão infiltrando dentro da igreja, as ideias do mundo estão infiltrando a igreja, está pervertendo até os escolhidos, porque não vem com uma mensagem totalmente diferente, vem mais ou menos parecido, e aí o que acontece? Vai enganar até os escolhidos, tá? Então vamos ficar de olho, estudando a palavra, sempre assim, ó, com o Espírito Santo, para livrar o ouvido e poder escutar quando ele direciona, é isso aí ou não é, tá bom? A próxima igreja, nós vamos falar, é de Tiatira. A igreja de Tiatira foi de 590 até 517. E eu vou ler o texto. Diz o seguinte: ao anjo da igreja em Tiatira, escreve: essas coisas disse o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhante ao bronze polido. Conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança e as tuas últimas obras, mais numerosas do que as primeiras. Agora, presta atenção. Tenho, porém, contra ti o tolerares que esta mulher, Jezabel, que a si mesma se declara profetisa, não somente ensine, mas ainda seduza os seus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Dei-lhe tempo para que se arrependesse. Ela, todavia, não quer arrepender-se da sua prostituição. Depois eu vou explicar que tipo de prostituição ele está se referindo aqui, tá? Eis que há posto de cama, bem como em grande tribulação, os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Matarei os seus filhos, e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mente e corações. E vos darei a cada um segundo as vossas obras. Digo, todavia, a vós outros, que temais, e os demais de Tiatira, a tantos quantos não têm essa doutrina e que não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás. Outra carga não jogarei sobre vós, tão somente conservarei o que tendes, até que eu venha. E ao vencedor, que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com cetro de ferro as regerá e reduzirá a pedaços como se fossem objetos de barro. Assim como também eu recebi de meu Pai, dar-lhe-ei a estrela da manhã. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas, tá? O que é a igreja de Tiatira? A palavra Tiatira quer dizer o quê? Sacrifício contínuo. O que aconteceu? Então, nós vamos caminhando cronologicamente. Então, Constantino fez um acordo com os cristãos, trouxe o paganismo, e ele disse que ia instituir uma igreja universal. A igreja universal, a palavra é católica. Não vamos falar da denominação católica, mas a palavra católica quer dizer universal, tá? Então, a igreja
tinha muitas pessoas de fora com hábitos pagãos e que trouxeram para dentro da igreja, que então, são os rituais, as liturgias, onde o Estado está intimamente muito fundido com a igreja e ambos trabalham para seu próprio benefício, tá? A Jezabel que se refere aqui, o que acontece? É o espírito de Jezabel. Se você for olhar lá em Reis, vai descrever a história da Jezabel, que casou com Acabe, papapá. O que ela é? O espírito já atuou lá na história de Elias, tá? E essa pessoa dessa igreja tem o mesmo espírito, que é o quê? Muda a concepção. Quando fala aqui da prostituição, não necessariamente é prostituição do corpo. É o quê? Trazer gente de fora e trocar muito de ideia, tá? Então, cada vez que a Bíblia fala da igreja prostituída, é isso, é que troca, não é fiel ao noivo, que é Cristo, tá? Então, nós vemos que nesse período foi que começaram vindo dentro da igreja umas doutrinas dizendo que a igreja tinha poder para perdoar, para salvar, quando biblicamente, gente, só Jesus é o caminho, e não a igreja, tá? A igreja não tem poder para levar você para Deus. A igreja é a noiva. O único que faz intermediação é Jesus, tá? Foi nesse período também que foi dado os poderes totais para o Papa, tá? E assim, nós vemos que o Papa, a autoridade máxima, dizem, muitos leigos da Igreja Católica acreditam que o primeiro Papa foi Pedro, mas não foi. O primeiro Papa foi Léo I, que era o bispo de Roma. E ele foi o Gregório, foi oficialmente, né? O Léo I é o que instituiu, ele era o bispo de Roma, e depois o Gregório I foi um homem fiel e fez muita diferença na igreja. Ele viveu mais de 100 anos, acho que 103 anos. Então, foi um homem, assim, de firmeza de caráter e de firmeza na igreja, só que a igreja já estava começando como entrou muita gente pagã, começou a ter uns rituais que não eram bíblicos, tá? Então, é por isso que a igreja começou a se degringolar, tá? Então, Jesus tem dos 4 tópicos, ele tem um elogio para a igreja. O amor, o serviço, a fé e a paciência, tá? São melhores do que eram no início, mesmo sendo subjugados pelo clero. Então, o que acontece? Mesmo com todas as influências da estrutura da igreja naquela época, havia pessoas, tá, que eram fiéis, mesmo sendo subjugados, ainda tinham o amor, ainda tinha o serviço, a fé e a paciência, tá? A crítica: toleravam o culto idólatra e a imoralidade, tá? Então, o que acontece? Deixaram essas coisas virem e engoliam. Então, deixaram de ser a diferença, deixaram que o mundo entrasse dentro da igreja por um bem comum, tá? A instrução que Jesus dá: o julgamento está vindo, sejam fiéis, não se deixem levar por ventos de doutrina até que ele venha. Significa que isso serve para a igreja de hoje também. Então, você veja bem, nós vemos todas essas igrejas, o que Jesus fala para essas igrejas são igrejas que realmente existiram, que tinham esse contexto, mas que são adaptadas à igreja de hoje, tá? Há pessoas, então, existem pessoas de toda a qualidade misturada no meio da gente, tá? Então, o que você tem que saber? Você tem que analisar e ver o que Jesus está falando para essa igreja, em qual é o grupo que você se enquadra, tá? E temos uma promessa. A promessa: governarão nações e receberão a estrela da manhã. Isso é a promessa que nós vamos para a igreja de Tiatira, tá? Então, o que acontece? A igreja foi de 590 até 1517, tá bom? Então, espero que vocês tenham absorvido, e assim, a ideia é exatamente ver o que aconteceu com essas igrejas, qual é a semelhança da igreja hoje em dia, o que eu posso me adaptar e o que eu posso aprender com isso, para que nós possamos ser a noiva imaculada, a noiva adornada, que vai encontrar com o noivo, que o noivo é Jesus que vem nos buscar, tá bom? Então, esse vídeo acaba hoje, e aí depois nós vamos falar sobre as outras igrejas. Presta atenção no próximo vídeo. Eu vou colocar na descrição do vídeo os links dos vídeos anteriores, caso você perdeu algum, tá bom? Boa noite, Deus abençoe sua vida, e bora para outro vídeo. Tchau!